gente vai falar sobre bumbum grande. Você já se perguntou por que os humanos têm glúteos tão desenvolvidos? Vocês sabiam que de todos os animais, nós somos os campeões em proporção de bumbum por tamanho do corpo? Será que é porque a gente tem muita gordura ou são os músculos? Nesse vídeo a gente vai explorar a anatomia glútea por dentro e por fora. Entender como esse músculo gigante sustenta a nossa postura, impulsiona a nossa locomoção e até virou símbolo cultural. Vem comigo porque depois desse vídeo você nunca mais vai olhar um bumbum da mesma maneira. Oi, eu sou Haddad, médica livre docente pela USP, e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseado na ciência de forma descomplicada. Se você não está inscrito aqui no canal, está chegando agora, se inscreve, isso ajuda bastante a gente. E se você já está inscrito e conhece nossos conteúdos, compartilhe com seus amigos, seus familiares, isso faz toda a diferença pra gente. E a gente agradece demais. Hoje a gente vai falar de bunda grande. E por essa eu tenho certeza que vocês não esperavam. Mas vamos lá que esse vídeo vai trazer ciência também. Quando a gente fala que os humanos têm os maiores glúteos do reino animal, é óbvio que eu tô falando de proporção entre tamanho de bumbum com o tamanho do corpo. Não se trata do volume absoluto, porque é óbvio que um elefante, um rinoceronte, mas na proporcionalidade nós somos os campeões. Se você tivesse o tamanho de um elefante, seu glúteo seria gigantesco se ele guardasse a mesma proporção que ele guarda na gente. Eu vou aproveitar esses minutinhos no trânsito para fazer minhas compras aqui no app da Daqui. E, para quem não conhece, a Daqui é o app que entrega mais rápido. Em 15 minutos suas compras estão na porta de casa. E não é só comida não, tem de tudo, compra completa. Produto de limpeza, legumes, verdura, carne, fruta, tudo que você precisar, super rápido, super prático. E você tem a opção também de assinar o Daqui Clube, e vale muito a pena. É R$ 9,99 por mês, sendo que o primeiro mês é grátis, e você vai economizar até R$ 150 por mês. E ainda tem 4 entregas grátis, fora todos os descontos exclusivos que aparecem direto no app. Bom, se você também quer aproveitar essa super praticidade, tem cupom FALALU. Você vai ter R$ 25 de desconto em todas as compras acima de R$ 149. Vale para clientes novos e antigos e dá para usar até 3 vezes cada CPF. Então, aproveita, praticidade e velocidade com a Daqui. Qual que é o nome certo para bumbum? Bunda, traseiro, nádegas, popô, bum, assento, derrié. Do ponto de vista anatômico, a gente usa o termo região glútea. Se a gente quer ser formal, a gente pode falar de nádegas. E a gente vai começar falando sobre anatomia glútea. Para a gente entender a anatomia da região glútea, a gente tem que começar olhando por fora, na anatomia superficial. Nessa etapa, a gente vê 2 marcos anatômicos externos. Vamos olhar aqui na figura, porque todos vocês conhecem, mas talvez não saibam o nome. Quando a gente contrai os nossos glúteos, a gente pode observar essas estruturas específicas. A primeira delas é a prega glútea, que é esse sulco horizontal que se forma entre a parte inferior do glúteo e a coxa. Quem tem a bunda caída, quem tem essa prega glútea com uma pitose, ela mais dobradinha. Já a fenda glútea ou a ráfia interglútea é esse sulco vertical no centro, que separa as 2 nádegas. Esses marcos superficiais são apenas a camada externa da anatomia glútea. Agora vamos entrar para a anatomia interna. Debaixo da pele, a gente tem uma sequência de tecidos importantes que contribuem para o volume e também para a função dessa região. Epiderme e derme. Não contribui muito para a espessura da região glútea. Depois disso, a gente desce para a próxima camada, que é a hipoderme, também conhecida como tecido subcutâneo ou a famosa gordurinha do nosso bumbum. Aí a gente já começa a contribuir um pouco para o volume, mas não é por conta da gordura que o nosso glúteo é o maior entre todos os animais. Ou seja, se não é o tecido adiposo, se não é a gordurinha que torna os nossos glúteos tão impressionantes, então é o que está embaixo disso tudo, né? E embaixo disso tudo estão os músculos, sendo que o primeiro deles é o glúteo máximo. O glúteo máximo, de acordo com a maioria das medições, é o maior músculo do corpo humano, quando a gente está pensando em volume, e é o principal responsável pelo tamanho do nosso bumbum, quando a gente busca responder o porquê. Por que a gente tem esse músculo tão grande nessa região? E a resposta é que o glúteo máximo é grande por conta da função que ele exerce no nosso corpo. E aqui a gente vai falar de algo que faz parte do movimento clássico dos humanos, que é o caminhar, andar. O glúteo máximo não é um músculo decorativo, ele tem um papel fundamental na maneira com que a gente se movimenta. E entender isso exige que a gente entenda como ele se conecta no nosso esqueleto, nos nossos ossos e no nosso quadril. Então, vamos olhar
essa imagem que mostra o glúteo máximo em vermelho. A origem desse músculo está em 3 regiões. Na parte superior do osso ilíaco, que é aquela curva lateral do nosso quadril, aquele osso grande, no sacro, que é a base da nossa coluna, e no nosso cóccix, que é a pontinha ali da nossa coluna. De lá, ele se estende em direção ao nosso fêmur, que é o grande osso da nossa coxa, onde ele se insere numa região chamada tuberosidade glútea. E parte das fibras dele também se conectam na chamada banda iliotibial. Quem conhece sabe porque é aquela banda que dói, fica dolorida depois de um treino duro ou de uma prova. Por ele estar preso do tronco ao membro inferior, o glúteo máximo consegue mobilizar a articulação do quadril. Ele faz a nossa perna se mover em relação ao tronco e o tronco em relação à perna. E o principal movimento que ele realiza é a extensão do quadril. Por exemplo, você está subindo uma trilha ou fazendo uma caminhada. Quando você empurra o corpo para cima, jogando a perna para trás e para baixo, é o glúteo máximo que está fazendo esse trabalho. Agora, na academia, por exemplo, quando você está fazendo um levantamento terra, com o pé fixo no chão, você sai da posição inclinada e volta para ereta. Mesmo sem mover nada da perna, é o quadril que está se estendendo. E quem que está agindo? O glúteo máximo. O glúteo máximo está sempre envolvido em manter o corpo em alinhamento vertical, mantendo a gente em pé. E é isso que nos diferencia de todos os outros animais. Então, a gente já entendeu que o glúteo máximo é o que nos mantém em pé. E qual seria, então, a grande vantagem da gente estar em pé enquanto todos os outros mamíferos não estão? Pensa no seu cachorro, no seu gato. Eles são quadrúpedes, ou seja, eles caminham com 4 apoios. Esses animais se deslocam com a coluna em paralelo ao chão. E os quadris estão sempre na posição fletida, tá sempre dobrado. Nesse cenário, o glúteo máximo deles não precisa ficar ativado o tempo todo, porque o glúteo máximo, vocês já aprenderam, ativa quando a gente está ereto. Já nós, humanos, somos bípedes. Como a gente anda ereto, com quadril em extensão, a gente precisa de um esforço constante para manter essa posição. E quem faz esse esforço é o glúteo máximo. Agora, imagina o que acontece quando a gente está correndo. O centro de massa do corpo se desloca para frente rapidamente. O tronco tende a cair para frente com impulso. E é aí que o glúteo máximo entra de novo, como se dissesse: opa, você não pode cair de cara. Ele vai se contrair fortemente para puxar o tronco de volta para a posição ereta, estabilizando o quadril e absorvendo parte do impacto. Isso é especialmente importante para, por exemplo, corredores de sprint, aquela corrida intensa, velocidade máxima. Ou seja, o glúteo máximo não só dá forma ao nosso corpo, ele é fundamental para nos manter em pé, eretos, na caminhada, na corrida, no salto ou resistindo à gravidade. O glúteo máximo ser grande e ser tão ativo nos humanos é só uma coincidência ou tem alguma coisa a ver com a evolução? Essa característica foi selecionada ao longo da evolução porque nos deu uma enorme vantagem, que é a capacidade de nos mover de forma eficiente em 2 pernas, ou seja, a locomoção bípede, porque isso libera nossas mãos. Pois é, isso permitiu que nossos ancestrais pudessem carregar alimento, usar ferramenta, segurar seus filhotes, construir, caçar, se defender. A gente consegue fazer coisas com as mãos enquanto a gente anda. E com o tempo, à medida que a gente foi evoluindo como espécie, o nosso glúteo máximo foi ficando maior e mais potente. E fez com que o glúteo máximo se tornasse muito essencial para absorver esse impacto da corrida, evitando quedas e mantendo um controle postural. Curiosamente, essa hipertrofia muscular, que é funcional, se tornou um sinal visual. Pois é, ao longo do tempo, os glúteos mais desenvolvidos passaram a ser vistos como um sinal de força, de saúde, de vitalidade. E em várias culturas, se tornou um traço valorizado do ponto de vista estético e sexual. No Brasil, extremamente valorizado. O que começou como uma adaptação para caçar e sobreviver, acabou passando em parte a ser uma moda. Não é à toa que hoje a gente tem todo um universo de exercício, de roupa, de estudo, de rede social, tudo voltada para ele, que, de fato, é um protagonista da nossa história anatômica e funcional. Da próxima vez que você subir uma escada, que você correr ou que você levantar da cadeira, lembre-se, seu glúteo máximo tá ali, trabalhando firme para você. E sim, agora você sabe por que a gente tem um bumbum tão grande. E, obviamente, não tem nada a ver com o fato da gente sentar nele o dia todo. Pelo contrário, quanto menos sentado você ficar, maior vai ser o seu bumbum. Além de comentar como é que você chama seu bumbum, quero que você comente qual foi a maior curiosidade que o vídeo trouxe para você. É isso aí. E se você gostou, não deixe de curtir e de compartilhar com seus amigos. Até o próximo.